Hoje foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão e na casa de um ex-servidor, pessoa essa ligada ao vereador Gilmarzinho. Nós encontramos vários medicamentos, nós encontramos cheques, nós encontramos notas promissórias e há também investigações dando conta de que essa pessoa poderia estar envolvida em agiotagem que vinha sendo promovida no interior da Câmara Municipal de Ipatinga. E como é que funcionava ao Gilmarzinho quando, assim? Porque ele falou que é um ex-servidor. Desde quando ele é ligado e como é que funcionava? Esse ex-servidor já trabalhou no gabinete do Gilmarzinho, bem como também indicado pelo Gilmarzinho na Câmara Municipal. E esse servidor, por incrível que pareça, inclusive também tinha sido ouvido aqui na condição de testemunha outrora, né? E foi um dos que havia afirmado, inclusive, da participação do Gilmarzinho nesses repasses de valores. A metodologia do vereador Gilmarzinho chamou a atenção e esse indivíduo afirmou aqui no GAECO que a mesma metodologia que vinha sendo utilizada por um ex-vereador também preso, Luiz Márcio, vinha sendo utilizado pelo vereador Gilmarzinho. Ou seja, obrigava com que as pessoas, com que os assessores, eles apanhassem junto ao Sicoob empréstimos bancários e esses empréstimos eram entregues ao vereador para que os assessores pudessem efetivar os pagamentos. Nesse procedimento, então, em relação a esses repasses, quando esse rapaz afirmou essa situação, houve também situações de empréstimos de assessores para pagamentos. E cabia a esse assessor, que hoje recebeu em sua residência a visita dos policiais do GAECO, cabia a ele fazer o empréstimo para essas pessoas efetuarem os pagamentos no Sicoob sobre a cobrança de juros altíssimos, algo em torno de 10% ao mês. Poderia falar sobre as prisões, como que foi? Sim, o Gilmarzinho, ele foi preso na residência dele. Quando os policiais ali chegaram, ele estava com um veículo automotor em companhia de outras pessoas, retirando vários documentos da casa. Inclusive, quando, em questionamento, em conversa preliminar com os agentes policiais, ele afirmou que estava retirando aqueles documentos justamente para poder incinerá-los, ou seja, destruí-los. Esses documentos eles foram recolhidos e trazidos aqui à sede também para que pudéssemos analisar essa documentação e verificar o que realmente tinha de importância. A filha também foi presa na residência após a visita e o cumprimento de busca e apreensão dos policiais. No caso dele, então, foi tentativa de destruição de provas. Olha, na verdade, nós precisamos analisar primeiro esses documentos do que realmente se tratam, para que possamos afirmar isso. Esses documentos eles foram trazidos aqui e nós estamos analisando não só os documentos, como também os aparelhos celulares do Gilmarzinho, da filha do Gilmarzinho e também desse ex-assessor que teve em sua residência hoje um cumprimento de mandado de busca e apreensão. Não, em relação ao estrutura telefônica dessas pessoas nós não tivemos, contudo, nós apreendemos os aparelhos celulares, nós apreendemos mídias e com a autorização judicial, porque isso já consta no mandado de busca e apreensão, nós estamos tendo acesso então a essas conversações, a esses áudios que são encaminhados por mídias, WhatsApp e dentre outras, e podemos afirmar que algumas conversas, sim, já são objeto de interesse das investigações, porque condizem com os fatos apurados. Na verdade, nós já tínhamos algumas denúncias, mas nesse caso a gente já conseguiu reunir provas indicando que, entre outras situações que levaram à prisão do vereador Gilmar, o que estava ocorrendo também no gabinete dele era nepotismo cruzado. Em que consistia isso? Ele tinha assessor parente de um vereador de Coronel Fabriciano trabalhando no gabinete dele e tinha uma parente dele trabalhando no gabinete do vereador de Coronel Fabriciano. Isso, além de se tratar de um caso de improbidade administrativa, pelos contornos que já foram apurados até o momento, em tese, a gente tem também um crime de tráfico de influência, uma vez que havia essa troca recíproca de benefícios. O vereador de Coronel Fabriciano já foi ouvido? Ele já foi ouvido e confirmou essa situação. No caso, essa parente dele seria o quê dele? De qual? O de Fabriciano ou de Patinga? O de Patinga era a própria filha dele. O de Fabriciano era um filho. Mas também tem denúncias envolvendo outras cidades? Existem algumas denúncias, mas ainda em fase bastante preliminar de apuração. No caso
Poderia ter a possibilidade de nepotismo cruzado, né? De triângulo, né? Sim, não necessariamente tem que haver essa troca direta de parentes de um com o outro. A gente pode ter um terceiro agente político, por exemplo, vereador, prefeito ou até ocupante de alguma chefia, que acomode o parente, o nepote, que a gente chama, de um município e, em troca, um colega dele naquele segundo município mande alguém para o primeiro município, no caso, no nosso exemplo aqui de Ipatinga. Existe a possibilidade de futuramente termos outros vereadores presos, sendo de Ipatinga ou até mesmo de Coronel Fabriciano? Na verdade, o objetivo nosso em nenhum momento é prender vereadores. O que tem acontecido é que toda a situação que tem sido apurada tem desenrolado para uma necessidade de prisão. Então, as apurações continuam. Outros vereadores não estão imunes de serem investigados, inclusive nós temos investigações em curso e, dependendo da situação que a gente encontra nessas investigações, novas prisões preventivas ou até temporárias, dependendo da situação, podem ser necessárias, vão ser postuladas à Justiça e, dependendo, podem ser deferidas ou não. Eu acho que todos os casos que os vereadores presos até agora foram preventivas, né? Sim. E o senhor acha que realmente tem a necessidade da prisão preventiva em todos os casos? Porque alguns sim ofereceram obstrução das investigações, fuga, mas nem todos. Sim, na verdade, no primeiro momento, todos os casos, a prisão era necessária, de todos os que foram postuladas, essas prisões foram deferidas, inclusive já foram confirmadas pelo Tribunal de Justiça. Nenhum desses vereadores ou assessores que foram presos conseguiu qualquer tipo de liminar. Por outro lado, isso não nos impediu, com o desenvolvimento da investigação, por exemplo, na situação do ex-vereador Andrade, de reconhecer que era um caso que ele poderia responder o processo em liberdade. Tanto que houve uma manifestação favorável do Ministério Público, e não só do MP, um consenso dentro de toda a equipe do GAECO e da 7ª Promotoria que esse caso poderia haver essa conversão da prisão em medidas restritivas diferentes da privação de liberdade. As investigações ainda estão em curso, mas, em regra, são crimes de concussão. Né? Além da questão do nepotismo cruzado, nós viemos a perceber que, de certa forma, esses vereadores tinham uma ingerência muito grande nesses cargos, os quais eles tinham poder e acesso, né? Que eram colocados a cargo lá da administração municipal, né? De forma a privilegiar certas pessoas, né? A servir como um caminho de fura-fila, inclusive na área de saúde. Promotor, a filha do Gilmarzinho, qual que era a real função dela nessa situação toda? Ela serviu como operadora, né? Ela fazia toda a articulação para que esse numerário viesse, é um numerário significativo. Até hoje já apuramos 12 testemunhas que realmente confirmam essas práticas e o desvio de aproximadamente mais de R$300 mil. Houve também ameaças contra servidores? Também, ameaças de morte. Né? O vereador chegou a dizer que demorou muito para ocupar esse cargo e, se alguém falasse contra ele, que essa pessoa poderia perder sua vida. E o que ele tem alegado até o momento? Não, ele não falou nada, preferiu ficar em silêncio. E a orientação para quem sofreu esse tipo de ameaça a partir de agora? A orientação é trazer os fatos ao Ministério Público. Esse é um momento ímpar em Ipatinga, para que todos que tenham conhecimentos dessas ilicitudes e de outras ilicitudes similares no Parlamento Municipal, na administração pública, tragam isso, tragam a informação, que nós vamos trabalhar com afinco para que possamos ter, quiçá, um mundo melhor e livre da corrupção. A apuração até então foram feitas com um número grande de pessoas, que chama a atenção também neste caso. A grande quantidade de pessoas envolvidas que repassavam dinheiro ao vereador investigado. Nós temos pessoas que trabalharam com ele na Câmara Municipal e que em algum momento também foram exoneradas, até por mesmo não concordar com tantos repasses, né, com tanto dinheiro retirado que era de direito do servidor. E também, neste caso, nós temos pessoas que ele indicou para trabalhar no Poder Executivo Municipal, na Prefeitura de Ipatinga, que tiveram que devolver grande parte do que recebiam para o vereador.
Bom, em todos os casos, vem acontecendo desde o início do mandato, porque se trata de uma prática sistêmica. Isso sempre ocorreu na Câmara Municipal de Ipatinga, então desde o início do mandato os vereadores têm feito isso, têm praticado esse tipo de crime, que é o de concussão. Só uma dúvida, recolher mais ou menos quanto, qual que é o valor que eu recolhi mensalmente? Variava muito? Não dá para especificar agora, mas porque até alguns deles foram exonerados ao longo do tempo, então não dá para quantificar agora exatamente quanto foi isso, não.